em um determinado momento, a fé de cada um de nós será provada. Vai chegar o momento que a sua fé vai ser provada. E quando a sua fé for provada, vai ficar nítido, claro, se a sua fé é como a fé de Abraão ou não. Ou não. A fé de Abraão não era uma fé emotiva. A fé de Abraão era a fé da razão, era a fé do Espírito, era a fé que desprezava o que ele estava vendo, o que ele estava sentindo, o que ele estava ouvindo das demais pessoas. Ele desprezava as emoções, ele desprezava os sentimentos, ele cria na palavra de Deus. Então chega um momento que a fé de cada um de nós, ela é provada, é bíblico. Você vê, por exemplo, em 1 Pedro 1,17, que diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Muitas pessoas, no momento que a fé ela é provada, muitas pessoas abandonam o barco. Na realidade a gente sabe que não é barco, é a arca da salvação. E você deve conhecer, a senhora, o senhor, vocês devem conhecer pessoas que estiveram aí do seu lado, pessoas que talvez tenham sido usadas por Deus até para te convidar a vir na igreja. O Senhor permaneceu, a senhora permaneceu, e quem convidou pulou fora do barco, pulou fora da arca da salvação. Mas por quê? Porque a fé ela é provada. E a pessoa que tem a fé emotiva, que está apoiada no coração, apoiada nos sentimentos, ela não sabe perder. Ela não sabe perder. Ela não tem estrutura para os momentos difíceis que o cristão passa. Ela não tem estrutura espiritual para permanecer crendo, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Ela não tem condições para permanecer, mesmo tudo dando errado. Mesmo tudo dando errado. É muito fácil falarmos: eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu tenho fé em Deus, enquanto tudo caminha bem. É fácil, mas nos momentos difíceis é que nós mostramos a qualidade da nossa fé. E como exemplo, nós temos o maior de todos, o próprio Senhor Jesus. Abra por favor a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 2. Tem gente que ainda que não pergunte, tem gente que pensa assim: eu devo me espelhar em quem? Eu devo olhar para quem? Eu devo considerar o exemplo de quem? O testemunho de quem?
Nós não temos que olhar nem para A, nem para B, nem para C, nem para Z. Nós temos que olhar para Jesus. Não esqueça de Pedro. Enquanto tinha o olhar fixo no Senhor Jesus, caminhava sobre as águas. Então nós temos que olhar apenas para o Senhor Jesus. E no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando para Jesus. Então Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso testemunho, ou testemunha, Ele é a nossa referência, é para Ele que nós temos que olhar. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Preste atenção agora, por favor. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, pela promessa, e promessa feita por quem? Promessa feita pelo Pai. Havia uma promessa para o Senhor Jesus, feita pelo Pai. Existem inúmeras promessas para cada um de nós, também feitas pelo Pai. E a maior de todas, a eternidade. A vida eterna, essa é a maior de todas. Então, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, o que ele fez, pessoal? Não ouvi. Suportou a cruz. Você confere depois, em Isaías 53, 3 e 4. Depois você confere. Então, ele suportou a cruz, ou seja, ele teve que perder, e conforme falávamos algumas semanas atrás, ninguém quer perder, mas o Senhor Jesus teve que perder. A pessoa que tem a fé emotiva, a pessoa que tem a fé, que está apoiada nos seus sentimentos, então, quando chega o momento do aperto, quando chega o momento da dificuldade, quando chega o momento que acontece o que ela não esperava, ela pula fora, ela desanima, ela desiste, porque a sua fé é emotiva. Mas em contrapartida, quem tem a fé racional, quem tem a fé do Espírito, ou seja, apoiada na cabeça de Deus, apoiada na palavra de Deus, com a cabeça apoiada no que Deus prometeu, para essa pessoa não importa nada, não importa o que ela possa ver, não importa o que ela possa sentir, não importa o que ela possa ouvir, ela crê no que está escrito, então ela permanece. Então diz que o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus teve um momento que a sua fé, ela foi provada. E quando chegar o momento da sua ser provada, ela será aprovada ou ela será reprovada? Pense nisso, por favor. Sabe aquele relacionamento, eu nem vou chamar de casamento, sabe aquela relação
aquela relação que um permanece com o outro, enquanto essa relação, ela proporciona algum benefício, qualquer tipo de benefício. Então, por que essa relação proporciona qualquer tipo de benefício, vale para ambas as partes mantê-la, vale para ambas as partes continuar, porque de alguma maneira proporciona algum benefício. E tem muita gente, infelizmente, que a relação com Deus tem sido assim, porque enxergam apenas os benefícios momentâneos, enxergam apenas os benefícios que são passageiros, que passam, que acabam, que terminam. E se de repente esses benefícios momentâneos, passageiros, não acontecem na hora que a pessoa queria que acontecesse, ou da maneira que a pessoa queria que acontecesse, então, conforme eu disse no começo, ela pula fora da arca da salvação e ela se perde. Mas o que muitos não entendem, que o nosso relacionamento com Deus está além do que desfrutarmos apenas de benefícios momentâneos, de benefícios passageiros, mas está apoiado num benefício que é eterno, que é a salvação da alma. O que significa dizer que se algumas coisas não acontecerem da maneira que nós queremos, da maneira que nós esperamos, ainda assim estamos no lucro, estamos na vantagem, porque o que Ele promete para nós é o benefício eterno. Então, quando a palavra diz que temos que olhar para o Senhor Jesus, temos que olhar para Ele, para entendermos por que Ele suportou tudo que Ele suportou, conforme diz em Isaías 53, 3 e 4. Por quê? Por que Ele suportou a afronta, a humilhação, a vergonha, o desprezo, a traição, a solidão? Por que Ele desprezou? Ele suportou tudo isso, e além de suportar tudo isso, Ele desprezou tudo isso, porque conforme a palavra diz, havia um gozo que lhe estava proposto, havia uma promessa, e a promessa maior de sentar à direita do Pai. Então Ele desprezou tudo isso e diz: e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Ele passou não apenas por momentos, não apenas por horas, mas por dias. Ele passou momentos difíceis, mas Ele sabia que havia uma promessa. Ele sabia que suportando tudo aquilo, Ele iria se sentar à direita de Deus Pai. Então, quando a sua fé, ela foi provada e foi aprovada. Provada e aprovada, porque Ele suportou tudo. A fé do Senhor Jesus não estava naquilo que Ele estava vendo, sentindo ou ouvindo, porque Ele estava vendo que era desprezado,
Ele estava sentindo a solidão, a humilhação, a vergonha, mas a fé dele estava apoiada no que Deus Pai havia prometido. E são essas pessoas que a fé é racional, são essas pessoas que a fé é a inteligência, a cabeça na palavra de Deus. São essas pessoas que permanecem e permanecem até o fim. Se Deus fizer, é Deus, mas ainda que Ele não faça, Ele continua sendo Deus. Então essa pessoa, ela literalmente está pronta para o que der e vier. Aí entra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, e a emoção não é uma verdade, o sentimento não é uma verdade, porque emoção passa, sentimento passa. Quantos que tiveram uma paixão na infância e hoje pensam assim: eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu não sei o que eu tinha na cabeça para ter sido tomado por essa paixão. Ou seja, sentimento passa, emoção passa, mas a palavra de Deus não ouvi. A palavra de Deus, ela não passa. Então, se a sua fé, ela é uma fé que não é muito expressiva, ela é uma fé que não é uma fé muito grande, não tem problema. O que importa é o seguinte: ela está apoiada em quê? Porque ela vai ser provada. Ela vai ser provada. É melhor que tenhamos uma fé pequena, mas racional, que é a fé sobrenatural, que é a fé que está apoiada na palavra de Deus, do que termos uma fé muito grande, mas que é emotiva, porque ambas serão provadas, ambas serão lançadas no fogo, e aquela que vai permanecer é a fé racional, que se encontra apoiada na palavra de Deus. Como a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. Aqueles que a fé nela está apoiada, também permanecerão para sempre.